A versão brasileira de Chaves é um primor, sem medo nenhum de errar. A gente pode dizer que é uma das melhores dublagens já feitas no Brasil. Sim, é verdade. Mas quando a gente fala de dublagem ou de dubladores, tudo fica meio vago. Já parou pra pensar como seria um dia trabalhando na dublagem de Chaves e Chapolin? Quais etapas cada episódio teria que passar, por quais profissionais? Já parou pra pensar nisso? Eu nunca. Não se preocupe, porque hoje eu vou te contar tudinho como era feita a dublagem desses seriados que a gente tanto ama. Então se prepare para diminuir o volume da TV, porque o narrador é muito chato. E vem com a gente. É claro que a dublagem que vai servir de base para todo esse vídeo aqui é a classicona, a antiga dos tempos de SBT que todo mundo ama. E essa dublagem foi feita nos estúdios da TVS mesmo, ou SBT, se você preferir. É claro que eu tô falando da dublagem da Maga. Vai vendo o programa do Chaves aqui. Isso, assiste aí. Sem dúvida alguma, é a dublagem mais conhecida e mais amada por todos os fãs, e o modus operandi dela talvez seja o mais curioso, até porque é a dublagem mais antiga. Fica aquela coisa meio mágica no ar, de pensar como que o pessoal conseguiu fazer algo tão incrível, tão maravilhoso, naquele período, dos anos 80, com tecnologias bem diferentes das que a gente tem hoje em dia, né? Caramba, como? Tanto é que isso é óbvio, mas na dublagem mais recente de Chaves e Chapolin, feita em 2025, o negócio foi diferente em vários aspectos. Não me diga. Eu acho que a gente pode dizer com tranquilidade que a dublagem de Chaves e Chapolin foi muito revolucionária para a época. Acompanhe o meu raciocínio. Se a Globo precisasse mandar para dublagem qualquer produção, o pessoal enviaria para um estúdio fazer esse trabalho. Geralmente era esse. Versão brasileira, Herbert Richards. Já no SBT o negócio era um pouco diferente, até porque na emissora tinham muitos enlatados. Era novela, era seriado, era desenho e por aí vai. Tinha mais produção de fora do que nacional. E para dar conta dessa demanda, foi construído um estúdio de dublagem dentro da emissora, no antigo prédio da Vila Guilherme. Essa passagem é do livro do Nelson Machado. O Silvio Santos montou, dentro do prédio da TVS, 4 estúdios de dublagem, um estúdio para efeitos e um andar inteiro para tráfego, mixagem, cópias e etc. Ele queria que todos os trabalhos exibidos na emissora dele fossem dublados em estúdios dele. Contratou técnicos, tradutores, comprou equipamento, montou toda a infraestrutura e negociou com 2 empresas o fornecimento das vozes. As empresas eram a Elenco, do Felipe Dinardo, e a Maga, do Marcelo Gastaldi. Provavelmente fazer todas as dublagens em casa, digamos assim, representava uma economia tanto de dinheiro quanto de tempo. Até porque as fitas vinham da própria emissora e os profissionais também. Tradutores, dubladores, técnicos, sonoplastas, todo mundo batia ponto no SBT. Sabendo desse cenário, vamos ao que importa. Chegou uma fita de Chaves fresquinha para o pessoal dublar. Primeiro passo seria fazer a tradução, né? Claro! Hoje em dia é comum que as distribuidoras enviem para os estúdios um texto já traduzido, ou pelo menos transcrito para o idioma original para que alguém passe para o português. Porém, a gente tá falando de anos 80, galera. Não tinha internet, as fitas chegavam por transportadora, não tinha texto nenhum. A galera tinha que pegar fita por fita, assistir episódio por episódio e traduzir na raça. E detalhe, fazer uma tradução simultânea na máquina de escrever. E quem eram os responsáveis por isso? Numa entrevista, o Salatiel Lage, que era o diretor do núcleo de dublagem da TVS, chegou à estimativa de que aproximadamente 30 tradutores passaram por Chaves. Não ao mesmo tempo, até porque vamos lembrar que tivemos alguns lotes de dublagem naquela época, né? 84, 88, 90, 92, você já sabe. O fato é que entre esses tradutores estavam o Nelson Machado, que era a voz do Kiko. O que eu faço, paizinho? O Potiguara Lopes, que foi o primeiro Girafales. Não passe isso pra mim, moleque! Iria Polini, que é creditada no script do qual a gente vai falar melhor daqui a pouco, e Marcos Fornicola, que concedeu uma entrevista pra gente em 2020, num vídeo muito legal e o link tá no card.
Aliás, ele é o grande responsável pela tradução de Acapulco para Guarujá, sabia? Quando você está traduzindo, eles falam, eu vou fazer uma viagem para a praia de Acapulco. Eu falei, não, Acapulco não vai dar porque as crianças não vão entender. Aí eu tive a ideia, era comum na época, né? Os granfinos iam para o Guarujá, era uma praia muito bonita, espetacular. Aí me deu a ideia de falar, vamos para o Guarujá. E eu fui adaptando, né, o texto de acordo com aquilo que eles iam falando. E eles gostaram muito, né? Eles riam quando eu entregava a fita, eles gostavam muito dessas adaptações que eu fazia. Toda essa galera precisava assistir, fazer uma tradução simultânea, entender as palavras e coisa e tal, só que não dava para fazer só uma tradução literal. Não, também tinha preocupação de fazer uma coisa que sincronizasse com os movimentos labiais. Dublagem é muito mais treta do que parece, galera. E também tinham que manter um português bem de fácil acesso, que todo mundo pudesse assistir numa boa, nada muito formal e coisa assim. Primeiro que Chaves também não é assim, e segundo que é um programa humorístico. Então não adianta colocar uma palavra que assim é uma tradução bacana, certinha, mas que o público vai olhar e falar, tá, isso não sei o que significa, ou então quebra o ritmo, não é o tipo de coisa que as pessoas falam no dia a dia. E além de tudo isso, Chaves também trazia uma outra dificuldade. Segundo o que contou o Salatiel Lage na TVS, existia um glossário que cada tradutor recebia antes de traduzir o Chaves. Nesse material, o pessoal encontrava bordões, nomes de personagens e coisas já bem características do programa, até para evitar que alguém chegasse com uma tradução de Seu Ramon ao invés de Seu Madruga ou Chusma ao invés de Xintalha, xintalha! Apesar de que tem uma vez que o Seu Madruga falou, ai Kiko, não se junte com essa chusma, lembra? As escorregadinhas de sempre tem sim. E só para deixar um pouquinho mais difícil, também tem um outro ponto, que é as referências à cultura mexicana também precisavam ser observadas, anotadas, traduzidas e adaptadas. Pensa só, você, nos anos 80, sem internet, sem Wikipedia, sem Google, sem nada, precisando traduzir uma piada como essa. ¿Ustedes saben quién fue el principal enemigo de doña Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Con qué la peinaba? Fala sério, o que você faria? Vou dizer por mim, minha primeira opção seria chorar. Chorar e chorar, chorar e chorar. Segunda opção, entrar em contato com o consulado mexicano. Parece um pouco demais, né? Mas não, é uma opção melhor. O trecho a seguir também é do livro do Nelson Machado. Ora, não ia adiantar muito contar a história do México para o público infantil do Brasil. As piadas não teriam a menor graça. Eu tinha que dar um jeito de converter tudo para a história do Brasil. Eu não tinha a menor ideia de quem eram as figuras históricas das quais eles estavam falando. E naquele tempo nem se sonhava com internet. A solução foi entrar em contato com o consulado do México, fazer um intensivão de algumas horas sobre aquelas figuras históricas para depois encontrar correspondentes na história do Brasil. Foi uma bela trabalheira. Não remunerada, mas muito gratificante. Na boa, você tem noção de que para traduzir um episódio de Chaves, o Nelson ligou para o consulado do México para entender a cultura dos caras lá, para colocar no Brasil as adaptações com a nossa história de um jeito que fizesse sentido, de um jeito que as piadas pudessem, de certa forma até, serem mantidas, com sincronismo labial. Eu preciso mesmo falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Cara, isso é genial. Aliás, geniais e ótimos profissionais, né? Porque esse nível de profissionalismo é coisa rara, meu. Feito isso, o trabalho finalizado nesse ponto ficava com essa cara aqui. Na capa, nome do programa, número e título do episódio. Sinopse para que o diretor e os atores pudessem se guiar, tendo uma ideia do que estava por vir. E créditos ao tradutor, conforme já tínhamos mostrado. Texto pronto, chegava a hora de dublar, mas não sem antes passar pelo diretor da dublagem, que dividia toda a história em anéis. Aí está a confusão, porque não entendi nada. Principalmente em São Paulo, o pessoal chama de anéis trechos de 20, 30 segundos que servem para segmentar o produto. Olha como isso é importante.
Vamos fazer um supositório aqui, de que a dubladora da Bruxa do 71 entrou no estúdio prontinha para dublar e ela foi lá e viu. Tá, os anéis da Bruxa do 71 são os anéis 25, 30 e 52. Então não tinha por que a dubladora chegar para dublar os primeiros anéis, tudo aquilo que ela não tem nenhuma fala. Ela ia ficar lá sentada esperando. Não, ela já ia sabendo direto onde estavam as partes dela, o que ela ia fazer, não perdia tempo e otimizava o trabalho de quem também estava operando toda a dublagem, sacou? Ah, bom, então sim. No Rio de Janeiro, essas ceninhas de 20 e 30 segundos são chamadas principalmente de loops. E aqui tem mais uma inovação que a TVS trouxe. Graças ao Silvio, os dubladores trabalhariam separados pela primeira vez, coisa que só aconteceria em outros estúdios um bom tempo depois. Até então, se existisse uma cena com, sei lá, umas 10 pessoas, as 10 tinham que ficar dentro do estúdio, em volta do microfone. Agora, imagina só o caos, né? Alguém que entra errado, alguém que dá um espirro, alguém que vai lá e dá uma fungada, faz qualquer coisa nesse sentido, a cena inteira ia pro ralo, tinha que fazer. Mas que droga! Nada funcional para o pobre diretor. E ele? O que ele fazia? Um diretor de dublagem tem a função de supervisionar o trabalho de tradução e ajudar na performance do dublador, para que ela esteja de acordo com o que foi feito no original, e dentro do sincronismo, é claro. Em Chaves, o principal diretor foi o Marcelo Gastaldi, que também dava voz ao garoto. E aqui eu já vou aproveitar para lançar a palavra-chave. Se você trabalhasse com dublagem, qual área você gostaria mais? Você gostaria de fazer tradução? Você gostaria de fazer direção? A parte da sonoplastia? Você gostaria de... Não, meu negócio é você trabalhar com a voz mesmo. Podia colocar a minha voz de Cipriano para funcionar ali. Conta aí, quero saber. E muitas vezes você pode perceber no canal que eu falo a equipe de dublagem, a galera da dublagem. Por quê? Porque são muitas funções e todas, sem exceção, são muito importantes. Tendo um diretor de dublagem no estúdio, ele era o responsável por guiar a galera, por marcar os horários com cada dublador, por escalar os secundários, e ao lado dele sempre tinha um técnico de som. Chegando o momento de dublar, o ator tem lá o seu papelzinho com todas as suas falas, com todos os seus anéis, tudo organizadinho, como você já viu, e ele tem acesso primeiramente ao trecho que será dublado no idioma original. Esse trecho que você vai ver agora é do processo de dublagem da TVS de uma novela, isso em 83. Tenía muchas ganas de conocerlo, pero nunca pensé que... ¿Sabe? Yo soy Cristina del Río, hija de Matilde del Junco, a quien usted conoce. O dublador assiste a cena pela primeira vez para entender o que está acontecendo ali, logo depois vem uma segunda vez para ensaiar. Tenía muchas ganas de conocerlo, pero nunca pensé que... ¿Sabe? Yo soy Cristina del Río, hija de Matilde del Junco, a quien usted conoce. E na terceira já é para valer. Eu tinha muita vontade de conhecê-lo, mas eu nunca pensei que... Sabe, eu sou Cristina del Rio, filha de Matilde do Juncal. O que o senhor conhece? Todos os dubladores de Chaves passavam por esse processo, com exceção de uma pessoa. O Gastaldi entrava no estúdio, não lia o script, certo? Não ensaiava, né? Não. Larga, ele dizia larga. E fazia direto. E digo mais uma coisa, ele fazia direto, sem ensaiar antes, corrigindo o texto na hora. E você não percebia que ele estava corrigindo os erros do texto. O cara era fera, e isso, de certo modo, até explica aquelas cenas que parece que o dublador tá improvisando, sabe? Até falei disso no vídeo que tá aqui no card. Esse vídeo bombou recentemente, ficou muito legal. Até porque, na verdade, ele tava improvisando mesmo. Espera. É melhor que eu não seja o coisa que eu falei, é melhor que eu seja o João Marcos. E depois de todo mundo emprestar um tostão de suas vozes, todos os principais, todos os secundários, aí o negócio ia pra mixagem. O técnico fazia o trabalho, o diretor revisava, e em seguida vinha o trabalho de sonoplastia e musicalização. Os episódios de Chaves, bom, você conhece muito bem, tem muita pancada, tem muitos passos, tem muitas risadas, e tem um monte de músicas que todo mundo conhece de cor e salteado.
Na época, os episódios não chegavam aqui com uma pista separada só com efeitos sonoros, com trilha sonora e coisa assim. Não, era tudo junto e misturado. Era a voz por cima de efeito, era a música tocando o tempo todo, música muito alta e não dava para ouvir direito o que o ator ou a atriz estava falando. Tudo isso num arquivo só, digamos assim. Então, o trabalho precisava ser feito do zero. Numa sala, técnicos contratados faziam a sonoplastia, emulando um monte de coisas, como passos e barulhos de talher, contando com o apoio de fitas com outros tipos de ruídos, como de pássaros, por exemplo. No caso de precisar dublar um personagem tocando um instrumento, como o violão, era chamado o maestro Mário Lúcio de Freitas. Ele era o encarregado da missão. As risadas e músicas de fundo eram retiradas de álbuns livres de direitos autorais. Finalizado isso, a fita voltava para os diretores, que aí assistiriam tudo, vendo como ficaram com as vozes, com as trilhas, com os efeitos e tudo perfeitinho para falar: ok, valeu? Valeu? Então valeu. Então temos uma fita prontinha aqui. E aí sim, o SBT podia passar aquela fita com o episódio dubladinho, açucaradinho e douradinho de Chaves ao Chapolin. Tudo isso é muito legal. É um universo mágico que eu sou apaixonado, acho muito legal, acho muito curioso. E uma das coisas que eu acho mais incríveis é que no Vila do Chaves a gente conseguiu bater um papo com um sonoplasta que atuou em Chaves mesmo. Ele foi sonoplasta dos episódios que a gente tanto ama, sabia? Se você não sabe disso, meu querido, minha querida, clica aqui do lado porque você vai ver um baita vídeo legal que a gente fez, uma raridade, vai conhecer um monte de coisas muito bacanas de quem estava lá. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.